Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos. Queremos dar prosseguimento ao nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Estamos estudando o nosso 15º livro da Bíblia, o livro de 2 Crônicas. Estamos hoje, dia 3 de junho, com os capítulos 9 a 12. Vamos juntos? Iniciando então pela primeira parte com os capítulos, lembrando que 2 Crônicas é um livro que traz relatos que nós já estudamos lá de 1 Reis, mas com algumas variações. E o nosso intuito neste estudo é exatamente destacarmos o que há de diferente. Os principais destaques do capítulo 9 são estes que estão dispostos: a rainha de Sabá visita Salomão, as riquezas de Salomão, a morte de Salomão. Então, não há grandes alterações em relação a 1 Reis 10 e 11. Destaques para a visita da rainha de Sabá como uma ilustração da ampla fama e reputação de Salomão. É óbvio que o cronista, o autor de Crônicas, não poderia deixar de fora esta visita. A extensão do reino de Salomão era o cumprimento da promessa de Deus que ele havia feito a Abraão. Mas, assim como lá no livro de 1 Reis, aqui nós estamos no ápice do reinado de Israel e agora nós vamos para a ruína. Vai começar o declínio, vai começar tudo aquilo que acaba trazendo de problema. Claro que nós não vimos a respeito das dificuldades de Salomão. Não há esse texto aqui em 2 Crônicas, porque a intenção do cronista é destacar o que há de bom na dinastia de Davi. Mas nós sabemos, com base lá no estudo de 1 Reis, que Salomão acabou caindo em imoralidade, caindo por afastamento de Deus, caindo em idolatria. Capítulo 10, temos como principal destaque a revolta de 10 tribos de Israel. O que há de diferente de 1 Reis? O cronista ele não reconhece os reis de Israel. Apenas os descendentes de Davi são os verdadeiros reis da nação. E assim, a partir da divisão em Reino do Sul e Reino do Norte, ele praticamente vai ignorar o Reino do Norte. Frequentemente, refere-se a Judá como Israel. Mesmo assim, as 10 tribos ainda eram consideradas parte da nação israelita aqui, e continham elementos que continuavam leais a Deus e ao rei legítimo. Roboão, o sucessor de Salomão, recebeu das mãos de Salomão um reino rico que começava a dar sinais de fraqueza. Ao morrer, apenas uma fração dessa terra e daquela riqueza foram passadas para o seu sucessor. E aí passamos ao capítulo 11, onde nós temos como principais destaques: Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos, as cidades fortificadas de Roboão, os sacerdotes e levitas vêm a Jerusalém e a família de Roboão. O que há de diferente de 1 Reis? Há maiores destaques com relação ao reinado de Roboão, mostrando as cidades fortificadas de Roboão, que foram as seguintes. Roboão morou em Jerusalém e, para a defesa, fortificou várias cidades em Judá, a saber, Belém, Etã, Tecoá, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zif, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. E estas cidades fortificadas estão em Judá e Benjamim. E assim Roboão as tornou em fortalezas, pôs nelas comandantes e nelas armazenou mantimentos, azeite e vinho. E pôs em cada cidade um arsenal de escudos e lanças, tornando-as muito fortes. Judá e Benjamim ficaram sob o domínio de Roboão. Olhando só esse relato de 2 Crônicas, podemos até pensar que Roboão foi um bom rei, né? Mas nós sabemos que foi a atitude dele que trouxe revolta às 10 tribos e que trouxe divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul. Sacerdotes e levitas em Jerusalém, ou vão a Jerusalém, os sacerdotes e os levitas de todos os lugares de Israel apoiaram Roboão, segundo
o autor de Crônicas. Os levitas abandonaram os arredores das suas cidades e as suas propriedades e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os expulsaram, para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os lugares altos, para os ídolos em forma de bodes e de bezerros que tinham mandado fazer. E além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém, para oferecer sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. E assim fortaleceram o reino de Judá e firmaram o poder de Roboão, filho de Salomão, durante 3 anos, porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. E depois nós temos um relato a respeito da família de Roboão. Roboão tomou por esposa Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e filha de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Maalate lhe deu 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaão. E depois dela, Roboão casou com Maacá, filha de Absalão, que lhe deu 4 filhos, Abias, Atais, Isa e Selomite. Roboão amava Maacá, filha de Absalão, mais do que todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão designou Abias, filho de Maacá, para ser chefe, príncipe entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. Procedeu com sabedoria e distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas, deu-lhes mantimentos em abundância e lhes arranjou muitas mulheres. Parece que nós estamos lendo outro relato, né? Se nós compararmos com 1 Reis, e isso há de diferente aqui em 1 Reis. Parece que Roboão é um grande rei, quando na realidade sabemos que ele foi um rei muito ruim, pois a partir dele haverá a divisão entre Judá e Israel, ou Reino do Norte com o Reino do Sul. Uma palavra de Semaías vai evitar a guerra civil e Roboão vai se concentrar em fortificar o seu pequeno reino contra ataques de seus vizinhos maiores e mais fortes, principalmente Israel e o Egito. Sacerdotes refugiados de Israel afluirão para Judá após as medidas de Jeroboão, no sentido de romper qualquer ligação religiosa com Jerusalém. Então, como principal destaque nestes capítulos de diferente de 1 Reis, temos 2 Crônicas 11, com todos estes relatos adicionais acerca de Roboão e de seus descendentes. O capítulo 12 não traz grandes alterações em relação a 1 Reis. Temos como principais destaques a invasão de Sisac e o reinado de Roboão de Judá. O Egito invade Judá, e as invasões como esta e tantas outras eram vistas como consequência direta da desobediência a Deus. Então isso o autor de 2 Crônicas, o autor de Crônicas, não vai esconder. O arrependimento nacional limitou seus efeitos, mas Judá continuou sob domínio egípcio durante alguns anos. É isto a respeito dos capítulos de hoje. Chegamos então aos ensinamentos para hoje, com 3 ensinamentos. Primeiro, Salomão inicia e finaliza o seu reinado sob atentos olhos dos profetas do Senhor, que analisavam as suas realizações e também analisavam as suas falhas. Hoje, precisamos valorizar os líderes espirituais fiéis que Deus concede para a sua sabedoria e o seu conselho. Tanto a repreensão como a bênção deles vem dos bons propósitos do Senhor para nós, nos chamar ao arrependimento e nos tornar sábios para a salvação em Cristo. Segundo ensinamento, sacerdotes, levitas e cidadãos de Israel buscaram o Senhor no templo de Jerusalém, apesar do sofrimento pessoal e profissional que isso lhes traria, porque eles acabaram se tornando refugiados do Reino do Norte. Quando a fidelidade ao Senhor vem com desafios, precisamos do auxílio de Deus para continuar seguindo o caminho da fidelidade, buscando a comunhão dos fiéis na igreja. O Senhor nos sustentará e nos fortalecerá por meio da palavra e dos sacramentos. E o último ensinamento de hoje, o Senhor mostra a sua justiça a Roboão e Judá, punindo-os pelo abandono de suas leis e ouvindo as suas confissões de pecado. O Senhor está sempre pronto para ouvir a nossa confissão e nos perdoar. Ao aplicar a sua lei, ele sempre deseja o nosso bem, o nosso arrependimento e a nossa salvação.
Estes os ensinamentos para hoje, este o estudo de 2 Crônicas, capítulos 9 a 12. Eu espero que este estudo tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de 2 Crônicas. Muito obrigado por nos acompanhar. Continue nos seguindo e até o nosso próximo vídeo.